Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo, nessa tarde de domingo, já 15 horas e 37 minutos, horário de Manaus, setor norte do Brasil. Aqui sendo a pessoa do pastor missionário, pastor Edson, e mais uma vez quero trazer mais um pouco da palavra do Senhor Jesus Cristo. Na parte da manhã, eu falei sobre a reflexão número 336, agora tarde, já vou trabalhar na reflexão número 337. De manhã eu falei sobre as escrituras, a única regra de fé para o crente. Essa parte da tarde eu vou falar sobre as escrituras em parceria com o Espírito de Deus. Essa ferramenta que eu estou falando já está entrando mais uma ferramenta que é o Espírito de Deus, para que você possa ir já se encaixando já com o assunto, já com essas reflexões que eu estou trazendo em série, mas tipo como já seja um ensinamento, uma orientação, para que você possa obter vitória na sua vida espiritual. Eu estou acelerando um pouco para que você pegue mais o assunto. A minha intenção é que você venha ser abençoado por essas reflexões, porque Deus está trabalhando na minha vida de uma forma poderosa nessa questão das escrituras. Estou voltando de novo à plataforma da leitura e estudo da palavra de Deus com mais intensidade. E conforme você vai ter intimidade com a palavra de Deus, com essas escrituras sagradas, que é uma ferramenta, mais você vai tendo discernimento sobre o mundo espiritual, sobre aquilo que está acontecendo. Aqui, já entrando nessa outra, já interligando essa outra ferramenta que é o Espírito de Deus, que está lá, tudo lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, que fala assim: toda a escritura é inspirada por Deus. Toda a escritura, ela é inspirada por Deus, ou foi inspirada por Deus. E essa inspiração veio por intermédio do seu próprio Espírito, inspirando ao homem a trazer a palavra escrita, para que hoje nós possamos estar com elas em mãos para estudar. Por isso que eu estou batendo forte nesse tema voltado às escrituras sagradas. Cada um eu vou interligando mais uma ferramenta. Aqui eu já estou interligando já mais uma, que é o Espírito de Deus. Para você que não sabe quem é o Espírito de Deus, eu vou trazer a interpretação para que você possa entender. Se de repente eu estou falando sobre o Espírito de Deus, a pessoa não está entendendo quem é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é o próprio Espírito Santo de Deus. E quando Jesus estava aqui na terra, terminando o seu ministério, ele falou: eu irei, mas enviarei outro Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o papel do Espírito Santo na nossa vida. Então, o Espírito de Deus, ele trabalha em parceria com as Escrituras. Então, tudo aquilo que você estuda nas Escrituras Sagradas, que é a Bíblia, que é a Palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, que o Espírito de Deus vai trazer à tona a sua mente, vai trazer aquilo dentro do seu espírito, dentro da sua alma, para que você possa, com a sua boca, falar. Então, é muito complicado quando a gente vê pessoas que acham que a pessoa sabe ler, sabe tudo, não é analfabeto, não é nada, e muitas vezes não quer estudar a palavra de Deus e acha que o Espírito Santo de Deus vai dar tudo a ele de graça. O Espírito de Deus, ele só traz aqui na nossa vida, que é a palavra, que a palavra pode ser que seja a palavra revelada, né? Só se tu e eu, pelo menos, tivermos estudado a palavra escrita. Porque o Espírito Santo só traz aquilo que já existe, que já está dentro da plataforma da Bíblia. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, nunca vai trazer nada contraditório àquilo que já está do começo ao fim. A história da humanidade, a história do ser humano, a história do mundo em si,
ela já tem o começo e o fim, já está fechado toda a história, tanto como começou, como vai terminar. A única coisa é porque cada ser humano na face da terra vai determinar a sua história. Não é que as pessoas já nasceram predestinadas, uns para ir para o inferno, outras para ir para o céu. Não é isso que quer dizer. Estou falando em questão de começo e fim. O que aconteceu no começo e o que vai acontecer no futuro. Quem está dentro dessa plataforma do começo ao fim, os que já passaram para a eternidade, mas ainda os que não passaram, vai alcançar muita coisa que ainda vai acontecer. Por exemplo, essa pandemia que aconteceu aí, foi um acontecimento mundial. Muitos desceram a sepultura e não estão mais vivos, mas os que ficaram já podem contar a história para os seus filhos, para os netos e assim sucessivamente. Então, você acha que a pandemia não já estava escrito na Bíblia? Há muito tempo. Todas as doenças, pragas, fome, tudo já está aqui contido nas Escrituras Sagradas. É por isso que eu quero que você pegue a Bíblia todos os dias, que é as Escrituras Sagradas, que é a Palavra de Deus, e comece, meu filho, a estudar. Porque a partir do momento que você que você começa a ter intimidade com as Escrituras Sagradas, o próprio Espírito de Deus ele vai dar vida, vai trazer vida nessa palavra. Ela só em si escrita, ela não vai te dar vida, só o papel que você está vendo. Mas quando você começa a estudar ela se torna uma palavra espiritual por intermédio do Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. Porque é essa ferramenta que eu estou falando. Eu não estou renumerando as ferramentas para não ficar muito chato. A primeira ferramenta, a segunda ferramenta, mas estou falando que mais uma ferramenta eu estou trazendo para que você possa conhecer, que é o Espírito de Deus. Se você já tem as Escrituras Sagradas, que já nas tuas mãos, já está no teu coração, e agora você já está aprendendo que existe mais uma ferramenta, que é o Espírito de Deus, que trabalha em parceria, meu amigo, eu te falo que você não tem como ter derrota. Mas, pastor Ezio, mas você fala assim, em que sentido as derrotas? Quando eu falo de derrota, não é quer dizer que você não vai passar por perseguição, não é falar que você não vai passar por angústia, por pavor, por medo, por dores, por sofrimento. Não é isso. Quando eu estou falando de que você não vai ser fracassado, é na questão da sua vida espiritual, é da sua comunhão com Deus. Por mais que você sofra, ou por mais que o mundo traga sofrimento sobre as nossas vidas, por intermédio da nossa fé, a nossa comunhão com Deus, nós não vamos perder, de maneira nenhuma. Não podemos perder, nem tem como perder. Então, o apóstolo Paulo foi o homem que mais sofreu, mas ele não foi derrotado. O sofrimento que ele passava não era uma derrota na vida dele, mas pelo contrário, era pelas revelações que ele recebia de Deus. Certa vez ele até orou para que Deus tirasse aquele sofrimento, aquele espinho na carne, mas Deus não tirou dele de maneira nenhuma, porque aquele espinho era justamente algo que sustentava mais a sua estabilidade com Deus. Tem coisa que Deus não tira na nossa vida, por a nossa própria vaidade, porque se Deus tirar, a vaidade entra. Então Deus deixa ali para nos segurar, é como algo que você está sabendo que existe e que você não tem como se livrar daquilo. E tem que se acostumar. Como o apóstolo Paulo estava ali, o Senhor disse, a minha graça te basta. Então, sofrimentos, dor, tanta coisa que nós passamos, não quer dizer que nós estamos fracassados. Quando você sofre pela justiça de Deus, quando você é perseguido pela justiça de Deus, quando você passa por aflições pela justiça de Deus, isso é glória, é honra que você está recebendo da parte de Deus. Então, eu quero que você separe isso na sua mente, que se de repente alguns estão passando por tanto sofrimento, passando por situação difícil, e diz assim, mas o pastor está falando das Escrituras Sagradas, que traz vitória, que traz isso. A vitória que eu estou te falando é o seu bem-estar com Jesus, é a sua paz com Jesus. Muitas vezes a pessoa pode estar enfermo, pode estar doente, muitas vezes está passando por situação difícil, mas ele tem paz,
A gente já viu muito exemplo disso, de pessoas que vão muitas vezes visitar alguém que está doente, aquele que está doente já passa a consolar aquele que está bom, que não tem nenhum problema. Então é isso que eu quero te falar nessa tarde, que o Espírito de Deus ele trabalha em parceria com as Escrituras. Então aprende isso. Todas as vezes que você for pegar as Escrituras Sagradas, ore ao Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo para abrir o seu entendimento, para abrir a sua mente, abrir o seu ser, para que você possa entendê-la, as Escrituras Sagradas, que é uma ferramenta poderosa na sua vida, para você vencer tudo aquilo que vem contra a sua vida, que vem sobre a sua fé. Estamos passando um momento difícil, onde nós vemos aí um caso aí na mídia, de uma cantora gospel, que apresentou a sua fé, não abriu mão da sua fé por determinado tipo de situação, e muitos estão bombardeando ela, e é esse tipo de coisa que eu estou te falando. Existe esse grupo de pessoas que está crescendo dentro de uma dimensão tão grande no nosso Brasil, que quer fechar a boca da igreja. Mas eu falo uma coisa, que a igreja do Senhor Jesus Cristo, a noiva de Cristo, a verdadeira noiva de Cristo, ela vai se levantar. Como essa cantora, a Bruna Carla, ela se levantou ali com a sua fé, com a convicção das Escrituras Sagradas, ela citou as Escrituras Sagradas, ela citou a ferramenta que ela aprendeu, né? E aí os opositores não aceitaram. Então esses opositores sempre estão batendo de frente com a igreja. E eu te digo uma coisa, que o final deles será triste. Lá no livro de Romanos capítulo 1, está lá o que Deus vai fazer sobre esse povo que estão achando que tem o reino de Deus na barriga, achando que é o bambambam da história, se opondo contra tudo que é a verdade, que eles são a verdade, cria a igreja para poder eles mesmos forjar as Escrituras do jeito que eles querem. Já escreveram, acho que até uma versão de uma Bíblia que apoia o seu próprio pecado, e isso está tudo errado. Deus ele ama o pecador, mas não ama o pecado. É porque ele não sabe discernir isso na sua mente. E aí criaram até igreja, já tem até igreja desse pessoal. E fica muito difícil. E aí vai lá numa editora, vai lá numa gráfica, e vai lá e compila a Bíblia segundo o seu vil prazer. E isso estão trazendo condenação para as suas próprias vidas. Porque sabemos que Sodoma e Gomorra foi destruída com fogo. Deus não aceitou. E hoje Sodoma e Gomorra atualizada, ela está com mais poder, com mais convicção, por causa das ferramentas que a mídia oferece, que esse mundo oferece. E eles estão cheios de ousadia, cheios de autoridade, achando que Deus vai deixar isso do jeito que está. A igreja tem um dono, foi comprada com sangue precioso. A Bruna Carla, ela foi comprada com sangue precioso. Ela faz parte da igreja, ela faz parte da noiva de Cristo. Foi comprada, Deus comprou com sangue aquela alma. Então eu fico pensando nas pessoas que ficam tocando na vida daquela cantora. Como é que vai ser o seu fim? Porque pode ser que muitos que se diz evangélico não estão se levantando para dar uma palavra, porque não conhecem as Escrituras, não tem as Escrituras Sagradas na sua vida. Mas aqueles que têm, se dói. Eu mesmo estou dando essa colaboração aqui, que alguns que possam até ouvir essa reflexão, possam saber do que eu estou falando. Então é muita covardia. E a igreja verdadeira, ela vai se levantar com voz profética neste Brasil, para calar a boca desse grupo de pessoas que acham que tem a verdade na mão. E nós sabemos que a única verdade absoluta é as Escrituras Sagradas. É ela quem mostra. E é por isso que eu estou falando. Lá em Romanos capítulo 1, lá Deus fala que vai entregar esse povo para eles pecarem até chegar ao nível. Quando chegar ao nível, Deus chega e vem trazendo a cobrança. Porque eles não querem
adorar o Criador, eles querem adorar a criatura, aqueles que já acham que são verdadeiros. Então, a própria Escritura fala que Deus colocou um cadeado no começo e colocou um cadeado no final. Ai daqueles que tiram alguma coisa das Escrituras ou acrescenta, já está tudo certinho, e esse povo estão tirando, estão acrescentando algo que Deus não deixou, não inspirou, não fez uma inspiração nesse sentido das Escrituras Sagradas. O cânon sagrado já está completo. O apóstolo Paulo fala que disse que ainda que desça do céu e anuncia outro evangelho ou outras escrituras que seja anátema, maldito. Então tem esse grupo de pessoas achando que são bambambam da história, estão crescendo em massa, mas vai chegar o momento de Deus fazer igual fez com Sodoma e Gomorra, para que eles possam saber que existe um Criador, que existe um Deus poderoso que está no controle de todas as coisas. E a intenção de Deus é libertar esse povo, é curar a alma deles, é libertar eles para que eles possam saber que Deus não está a favor do seu pecado. Deus ama eles como ser humano, dando uma oportunidade para eles se converterem. Não é usar o pecado que tem para poder obter força, para poder confrontar a própria igreja, a própria noiva de Cristo, que foi comprado com sangue precioso derramado lá na cruz do Calvário. Por isso que nessa tarde, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, acordem, porque eu costumo dizer que Satanás está fazendo um investimento pesado. Ele está fazendo de tudo porque é a única oportunidade que ele está tendo, que ele vai ter. Então ele está jogando a última jogada dele, está jogando tudo que pode para levantar um grande exército para esmagar a igreja. Mas a própria Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo, a verdadeira igreja que foi comprada com o sangue dele, jamais vai se render ao pecado, jamais vai se render a essa imundície que a gente está vendo por aí, jamais. Esse povo é que tem que se colocar no seu devido lugar, para que Deus possa ter misericórdia das suas vidas e eles venham ter a oportunidade de ser salvos, porque as Escrituras Sagradas falam que existe dois caminhos, ou é o inferno ou é o céu, não existe o terceiro caminho. E aí esse grupo de pessoas estão criando um terceiro caminho, quer dizer, eles nem querem servir a Deus e nem querem servir ao diabo, eles criam um caminho paralelo ali, o terceiro caminho, aonde adultera a Bíblia, né? Aonde levanta a igreja, para que eles não venham de maneira nenhuma conhecer o Deus verdadeiro e mantenha ali dentro daquele grupinho. E não vai ficar dessa forma de maneira nenhuma, porque Deus, ele não vai. Deus está de olho em toda essa situação. É no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil não. Mas aqui no Brasil virou essa bagunça. Outra coisa que a gente fala é que as Escrituras Sagradas falam direto que o ladrão, ele veio para matar, roubar e destruir, o ladrão espiritual. Mas nós vemos que na atualidade agora, o ladrão espiritual, que é Satanás, está utilizando do ser humano para poder estar tirando a vida de pessoas inocentes. Você vê no estado de São Paulo, a maior roubareira, aquela coisa que está assim descontrolada, aonde o cara chega, arrasta um de dentro do carro, mete o chumbo para cima, mete a bala para cima, mata a pessoa, sequestra, rouba tudo. Virou assim uma bagunça nesse sentido. Virou uma bagunça nesse sentido assim. Rio de Janeiro e outros países por aí que a gente vê que não tá certo isso. Tem que existir um final dessa situação. E nós, como igreja, devemos orar para que essa potestade maligna caia por terra. Os demônios, o inferno, tomando posse das pessoas para roubarem na maior cara de pau e ainda tirando a própria vida das pessoas inocentemente. Então isso não é de Deus. A Bíblia já fala desse ladrão, do ladrão espiritual, mas o ladrão espiritual está usando o ladrão físico tanto para roubar a questão física, como também para roubar a vida das pessoas. O sangue de Jesus repreenda essa potestade, repreenda esse principado, porque a gente dá para ter um entendimento que existe demônio por trás dessa situação toda. Eu sei que também existe a questão da plataforma da segurança humana, lá, a polícia, tudo, mas tudo isso envolve a parte espiritual da coisa. E tem que acabar com isso, tem que acabar, porque as pessoas já não têm mais nem sossego.
cheio de pessoas apavoradas, simplesmente por causa dessa natureza toda. E eu sei que Deus vai levantar aí alguém para poder dar um basta nessa situação. Então a gente vê que as Escrituras Sagradas, ela nos mostra tudo isso. Em parceria com o Espírito de Deus, ela mostra, e a gente ficar atento a essas coisas. Atento, vigiar e orar, para que a gente não venha cair nas mãos desse povo cruel, o homem usado pelo Espírito de Satanás para tirar as vidas das pessoas. E nessa tarde, nessa reflexão número 337, quero que você tome posse e relembre que eu apresentei mais uma ferramenta, que é o Espírito de Deus, fora das Escrituras Sagradas. Que Deus abençoe nessa tarde, em nome do Senhor Jesus Cristo.